De volta com o programa Opinião desta segunda-feira. E vejam só este fato, Carlos e Eduardo, prestem atenção. Henrique Eduardo, o ex-ministro do Turismo, recusou-se a fazer o teste do bafômetro durante uma blitz em Natal, no Rio Grande do Norte. E por este motivo ele teve a sua carteira de habilitação apreendida. Segundo a assessoria do Detran, o ex-ministro não irá responder criminalmente por embriaguez pelo fato de não ter sido comprovada a ingestão de bebida alcoólica. Agora, por que um representante do nosso Brasil agiu dessa forma? Que exemplo nós, meros cidadãos, teremos a dar? Porque negar fazer o teste de bafômetro numa situação dessa, eu acho que é deveras complicado. Eu fico imaginando, fico pensando comigo mesmo, isso é parecido com habeas corpus preventivo. A quem interessa um habeas corpus preventivo? Apenas a quem é culpado. Estou certo, advogado? Não, eu não concordo com essa sua opinião. O habeas corpus preventivo, ele visa principalmente prevenir que haja uma injustiça contra aquela pessoa. No caso específico do ex-ministro, o Henrique Eduardo Alves, o fato dele ser ministro não tira a condição de cidadão, mesmo enquanto autoridade. E a lei é clara: qualquer pessoa não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ele opinou por não fazer, é uma condição não só dele, mas de todos nós. Se está certo ou errado, isso aí é uma condição que pode ser observado, desde que o delegado haja que há indícios suficientes para mandar o inquérito ao Ministério Público. O Ministério Público é quem decide se vai abrir o processo contra ele ou não. A questão de haver prova posterior, ela vai ser produzida, como eu disse, posteriormente. Aí é uma questão do delegado e do Ministério Público. Aí é uma questão à parte. Que aí ele deveria, na verdade, contratar advogado e aí mostrar a sua defesa. E explicar, na verdade, lá o porquê não fez. Um fato importante nisso aí, também na matéria, é que ele teve a habilitação apreendida, mas não explicou. E essa daí é o ruim da notícia. As pessoas têm que saberem que essa apreensão se dá no momento e que 5 dias após ele vai ao órgão de trânsito e recebe sua habilitação de volta. Apesar de que, mesmo ele não fazendo, ele vai ser obrigado a pagar a multa estipulada em lei, que é 1.900 e alguma coisa que eu não sei exatamente o valor. Carlos, você viu aí pelas explicações do Eduardo que, segundo a lei, ele realmente não é obrigado a produzir provas contra si. Mas eu questiono você. Você respeitaria uma autoridade que se negaria a fazer um teste de bafômetro quando se pede à população, ou se tem esse mecanismo para que se diminua a violência no trânsito e a pessoa que é o líder diz à população: eu não faço? Com relação a esse caso específico do parlamentar, nós temos o seguinte: ele é uma pessoa que acha que não precisa gerar provas contra ele, mas eu posso dizer assim, porque um político ele está correndo de sua responsabilidade. O detalhe é o seguinte: ele é um reflexo da população. A população brasileira também faz muito isso. Nós, no dia a dia, muitos fazemos isso. Então, o que é que acontece? É fácil criticar porque ele é um político, porque é uma pessoa que está na mídia. Sim, mas o problema aqui é o seguinte: nós, brasileiros, como estamos nos comportando? Saiu em outra emissora, uma seguinte enquete, com 250 mil pessoas. O brasileiro, ele é conhecido como uma pessoa carismática, pensamento positivo ou honestidade. Carismático e pensamento positivo somaram quase que 95%, mais de 95%. Eu lembrei, foi bem marcante porque honestidade, pelos próprios brasileiros respondidos, foi apenas 2,58%. Então, como é que eu posso cobrar a questão de ética de um político? Como é que eu posso cobrar que as pessoas, quando estiverem, mesmo que tiverem ingerido bebida alcoólica, façam teste de bafômetro se o próprio brasileiro, 250 mil pessoas responderam, que o brasileiro é carismático e alegre e pensamento positivo, e não honesto.
Realmente, então é muito difícil. Veja a situação do brasileiro. Então, os nossos políticos, pelas nossas opiniões aqui, eles são apenas a reprodução daquilo que nós desejamos e fazemos. Olha, segundo dados da NASA e da Agência de Meteorologia japonesa, o mês de março de 2016 foi o mês mais quente já registrado desde o ano de 1891. Ou seja, esta realidade provoca impactos ambientais que são sentidos em todas as partes do mundo e tem preocupado os cientistas, como por exemplo o derretimento das geleiras e o buraco da camada de ozônio. Por que isso está acontecendo? De quem seria a culpa? Podemos até trazer esse fato para a nossa realidade com a passarela da Avenida Niemeyer, que desabou no Rio de Janeiro aí na semana passada. Há quem diga que foi a força da onda do mar que causou a queda, coisa que eu não duvido, pois a natureza responde às ações do homem contra ela. Pois se as geleiras estão derretendo, consequentemente, o nível do mar tende a aumentar. Mas também há quem diga que, depois de 3 meses de construído, foi apenas um erro estrutural ou um erro de execução de projeto. Ou quem sabe, mais um desvio de verba para alguém poder se dar bem. É uma dificuldade que a gente tem vivido, o mês mais quente desde 1800, não é 1900 não. Então, é muito tempo. E o que eu acho mais interessante aí, Eduardo, é que a gente vê essa passarela caindo aí no Rio de Janeiro, a passarela que, aliás, a via de bicicleta, né, ciclismo, e que levou 2 pessoas já confirmadas à morte, uma terceira que está desaparecida, mas é muito complicado o que está acontecendo. Não é só a força da natureza que está fazendo isso, né? Não, na verdade, existe uma dificuldade mundial, né? Porque os encontros climáticos que existem, que nós vemos sempre nas reportagens, é que os países considerados de primeiro mundo, eles são de primeiro mundo às custas daquelas pessoas de países subdesenvolvidos. Então, houve uma necessidade muito grande de derretimento da camada de ozônio e tantas coisas mais, e a consequente aumento da temperatura global. Agora, os países que estão se desenvolvendo necessitam dessa tecnologia, necessitam fazer coisas que comprometam indiretamente ou diretamente a camada de ozônio. Mas tem que se fazer alguma coisa pelo planeta, não só por esses países dito de primeiro mundo. Com relação especificamente a essas questões da passarela que caiu agora no Rio, eu acho que foi um erro estrutural, ou quem sabe um desvio de verba, porque a natureza, eles sabiam, todas as pessoas sabem que o nível do mar está aumentando, que a temperatura da Terra está aumentando. Então isso aí não é coisa nova, já vem há tantos anos. E erro estrutural, os especialistas falaram, a água vem de baixo, ela levantou a passarela, iria acontecer. E tantas outras coisas, como a Copa, o legado da Copa, né? Vai ficar o legado dos Jogos Olímpicos também. Que legado é esse? Esses estádios que estão sendo construídos no Rio de Janeiro, essas coisas, enquanto você vê o estádio sendo construído para um torneio de ciclismo, você vê a saúde falida. Os professores não recebem os seus salários, e aí? Carlos. Eu analiso sobre 2 pontos. Em primeiro lugar, a questão do que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? Então, a gente pode comparar a ciclovia que, né, veio a cair no Rio de Janeiro com aquele viaduto que caiu em Minas Gerais, há um ano atrás, 2 anos atrás, não lembro agora o exato período. Mas, um pouco antes da Copa do Mundo. Um pouco antes da Copa do Mundo. Então, você vai ter o seguinte, são erros estruturais, são erros de cálculo, isso significa dizer que não está sendo trabalhado devidamente a construção das obras. É o legado que o Brasil está deixando, infelizmente. O segundo ponto, com relação ao clima, a gente pode considerar o seguinte, eu particularmente digo que isso é falta de liderança. A gente vive hoje no Brasil um momento de crise, não só no Brasil, como no mundo inteiro, um momento de crise de liderança. Então, para que a gente consiga reverter essa questão do clima, é possível? O que é que a gente precisa fazer? Vamos pegar o caso do Brasil. Nós podemos ter energia eólica e não utilizamos dela. Nós estamos, neste momento, com bandeira vermelha justamente porque temos parques de energia eólica, só que não está sendo utilizado porque faltou o cabo para ligar
lá do parque de energia eólica até a central de distribuição. Falta fio, cabo. Então, assim, o que é que a gente está precisando? Como é que a gente reduz os efeitos do aquecimento global? Com gestão, com iniciativa, com trabalho. E para isso precisa ter a questão de liderança, que é o que a gente está tendo escassez no momento. Com isso aí a gente chega ao final de mais um programa Opinião. Desde já eu agradeço a participação dos meus convidados e também dos nossos telespectadores que estão sempre ligados na programação da TV Nova Nordeste. Para saber o que está acontecendo, você pode ler ou ver naquele outro jornal. Mas para formar a sua opinião e aprender, você vê aqui com a gente. Amanhã voltaremos, se Deus quiser. Tenha um ótimo dia.